Jamais esquecerei o momento em que aquele homem poderoso me olhou de cima a baixo, com um sorriso de desprezo que gelou meu sangue. O salão dourado do Burj Al Arab estava repleto dos empresários mais influentes do Oriente Médio, e ali estava eu, uma simples brasileira de 26 anos, sendo humilhada na frente de todos eles. "Vocês brasileiros são todos iguais", disse ele em inglês, sua voz ecoando pelo ambiente luxuoso. "Vêm para Dubai achando que podem se misturar conosco." As risadas dos convidados cortaram minha alma como lâminas afiadas. Minha aparência simples, meu vestido barato, tudo gritava que eu não pertencia àquele mundo de riqueza e ostentação. Mas o que aquele sheik arrogante não sabia é que eu guardava um segredo que mudaria tudo naquela noite dourada de humilhação. Esta é a história de Sofia Almeida. Se essa história chamou sua atenção, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. Tudo começou 3 dias antes, quando recebi uma ligação inesperada. Eu estava no meu pequeno apartamento em Karama, o bairro mais simples de Dubai, onde conseguia pagar o aluguel trabalhando como tradutora freelancer. A voz do outro lado da linha era profissional, quase fria. "Senhorita Almeida, precisamos de seus serviços para um evento corporativo no Burj Al Arab. Será um jantar de negócios com importantes empresários árabes e europeus. Você está disponível?" Meu coração disparou. O Burj Al Arab era o hotel mais luxuoso do mundo, onde uma noite custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Nunca imaginei que pisaria naquele lugar. "Sim, estou disponível", respondi, tentando controlar a emoção na voz. O pagamento era generoso, suficiente para quitar todas as minhas dívidas e ainda sobrar um pouco. Passei os dias seguintes me preparando intensivamente. Revisei vocabulário comercial em árabe, inglês e português. Escolhi meu único vestido social, um modelo simples que havia comprado numa liquidação. Não era nada comparado aos vestidos de grife que as mulheres daquele círculo usavam, mas era o que eu tinha. Minha mãe sempre dizia que a elegância vinha de dentro, não das roupas caras. Na tarde do evento, tomei um táxi até o Burj Al Arab. Quando as portas do hotel se abriram, fui transportada para outro mundo. O lobby era uma obra de arte viva, com colunas douradas que se estendiam até o teto abobadado. Aquários gigantescos com peixes exóticos criavam um ambiente quase mágico. Funcionários impecavelmente uniformizados caminhavam silenciosamente, atendendo hóspedes que claramente pertenciam à elite mundial. Fui direcionada ao Salão Al-Mahara, onde aconteceria o jantar. O ambiente era ainda mais impressionante que o lobby. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco, talheres de prata reluzente e, no centro de tudo, um aquário cilíndrico gigantesco que servia como peça central do restaurante. Peixes coloridos nadavam graciosamente enquanto garçons preparavam as mesas para a chegada dos convidados. O organizador do evento, um homem árabe de meia-idade chamado Khalil, me explicou rapidamente minhas funções. "Você ficará próxima à mesa principal, traduzindo as conversas entre os empresários árabes e europeus. É muito importante que tudo corra perfeitamente. Alguns dos homens mais poderosos do Golfo Pérsico estarão presentes esta noite." Enquanto ele falava, comecei a observar os convidados que chegavam. Homens de terno sob medida, mulheres deslumbrantes em vestidos que custavam pequenas fortunas, joias que brilhavam como estrelas. Todos se cumprimentavam com a familiaridade de quem frequentava os mesmos círculos de poder há anos. Eu me sentia como uma intrusa observando um mundo ao qual nunca pertenceria. Foi quando ele chegou. Sheikh Rashid Al Maktoum entrou no salão como se fosse o dono não apenas daquele espaço, mas do mundo inteiro. Alto,
elegantemente vestido em um terno Armani impecável. Ele carregava uma aura de poder que fazia as pessoas se virarem para cumprimentá-lo. Seus olhos percorriam o ambiente com a confiança de alguém acostumado a ser o centro das atenções. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti um arrepio. Havia algo em seus olhos que me incomodou profundamente, uma frieza que parecia avaliar o valor das pessoas em questão de segundos. O jantar havia começado há cerca de 1 hora, quando a primeira situação constrangedora aconteceu. Eu estava traduzindo uma conversa entre um empresário alemão e um investidor emiradense sobre um projeto imobiliário, quando o Sheikh Rashid me interrompeu bruscamente. Desculpe, disse ele em inglês, mas olhando diretamente para mim. Mas não conseguimos ouvir a tradução com clareza. Será que a senhorita poderia falar mais alto? Sua voz carregava um tom de irritação que fez todos na mesa se virarem para me olhar. Senti meu rosto corar de vergonha. Claro, peço desculpas, respondi, aumentando ligeiramente o tom de voz. Mas percebi que não era realmente sobre o volume. Era sobre poder. Ele queria me colocar no meu lugar desde o primeiro momento. A situação piorou quando trouxeram o prato principal. O garçom havia servido todos os convidados, mas aparentemente esqueceu de mim. Era compreensível, afinal eu estava ali para trabalhar, não para jantar. Mas o Sheikh Rashid fez questão de comentar. Parece que alguém não será servida esta noite, disse ele com um sorriso cruel, provocando risinhos discretos entre alguns convidados. Mas imagino que você já esteja acostumada com isso, não é? A humilhação queimou como fogo em minhas veias, mas mantive a compostura profissional. Continuei traduzindo, ignorando os comentários. Porém, ele não parou por aí. Durante toda a refeição, fez pequenos comentários sarcásticos sobre minha nacionalidade, minha aparência, minha condição social. Brasileiros são conhecidos por sua criatividade em arranjar trabalhos, disse em determinado momento, provocando mais risos. O que mais me doía não eram apenas seus comentários, mas a forma como os outros convidados reagiam. Alguns riam abertamente, outros apenas sorriam constrangidos, mas ninguém me defendeu. Eu era invisível para eles, apenas uma funcionária que estava ali para servir. Minha presença só se tornava notada quando o Sheikh decidia me usar como alvo de suas piadas cruéis. A gota d'água veio quando ele começou a falar sobre pessoas que não sabem qual é o seu lugar no mundo. Olhando diretamente para mim, disse: algumas pessoas nascem para servir, outras para liderar. É a ordem natural das coisas. Não adianta tentar mudar isso. Suas palavras eram como punhais, cada uma cuidadosamente escolhida para me ferir. Naquele momento, senti uma mistura de raiva e tristeza que quase me fez levantar e sair dali. Mas então me lembrei das palavras do meu avô, que sempre me dizia: Sofia, a verdadeira nobreza não está no sangue ou no dinheiro, mas no conhecimento e na dignidade. Respirei fundo e continuei meu trabalho, guardando cada humilhação na memória. O que o Sheikh Rashid não sabia é que eu entendia perfeitamente quando ele falava em árabe com seus associados, fazendo comentários ainda mais depreciativos sobre mim. Ele me chamava de Al-Fakira Al-Brasilia, a brasileira pobre, e dizia coisas como essas pessoas do terceiro mundo deveriam ser gratas por estar na nossa presença. Cada palavra era como uma bofetada, mas eu permaneci calada, observando, aprendendo. Durante uma pausa na tradução, ouvi quando ele contou a um dos convidados: meu pai sempre me ensinou que conhecimento é poder, e poder deve ser respeitado. Pessoas como ela nunca entenderão nossa cultura, nossa história, nossa superioridade.
Ele gesticulava em direção a mim como se eu fosse um objeto decorativo no salão. O que vocês acham? Eu deveria ter respondido naquele momento ou continuar aguentando a humilhação? A tensão no ar era palpável quando chegou o momento da sobremesa. O Sheik Rashid havia bebido algumas taças de vinho e estava ainda mais solto com seus comentários ofensivos. Foi quando ele decidiu fazer seu grande show para impressionar os convidados às minhas custas. Você sabe, disse ele se levantando da cadeira e caminhando até ficar bem próximo de mim. Eu sempre me pergunto o que leva pessoas como você a vir para o nosso país. Será que realmente acreditam que podem se tornar alguém importante aqui? Sua voz estava alta o suficiente para que todos no salão pudessem ouvir. Senti todas as conversas cessarem e os olhares se voltarem para nossa direção. Meu coração batia tão forte que pensei que todos pudessem ouvir. Mas mantive a postura ereta, olhando diretamente em seus olhos. Estou aqui para trabalhar, Senhor, respondi com a voz mais firme que consegui reunir. Minha resposta pareceu diverti-lo ainda mais. Trabalhar. Ele riu alto, voltando-se para os outros convidados como se quisesse incluí-los na piada. Ela acha que é trabalho ficar aqui traduzindo nossas conversas importantes. Como se ela pudesse realmente compreender a complexidade dos nossos negócios, da nossa cultura milenar. Ele gesticulou dramaticamente. Vocês sabem quantos anos nossa civilização tem de história? Quantos séculos de tradição e conhecimento? Então ele se virou novamente para mim, seus olhos brilhando com malícia. Me diga, brasileira, você sabe alguma coisa sobre nossa história? Sobre nossa literatura? Nossa poesia clássica? Ele fez uma pausa teatral. Claro que não sabe. Pessoas como vocês só conhecem, como vocês chamam, samba e futebol. As risadas ecoaram pelo salão como uma sinfonia cruel. Senti lágrimas queimando em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Este homem estava tentando me quebrar na frente de todos aqueles poderosos, transformando minha humilhação em entretenimento para eles. Na verdade, continuou ele, agora claramente se exibindo, duvido que você consiga sequer pronunciar uma palavra em árabe corretamente. Que tal tentar? Diga a Alan Vassala, bem-vinda. Ele sorriu com crueldade. Vamos ver se você consegue não massacrar nossa língua sagrada. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não a minha dignidade ou minha força, mas sim a parede que eu havia construído para conter tudo o que realmente era. Todas as humilhações, todos os comentários cruéis, toda a arrogância daquele homem havia finalmente encontrado o limite da minha paciência. Levantei-me lentamente da cadeira, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. O silêncio no salão era absoluto. Até mesmo os garçons haviam parado suas atividades para observar o que estava acontecendo. O Sheik Rashid sorria com satisfação, claramente esperando me ver tropeçar nas palavras ou fugir envergonhada. Olhei diretamente em seus olhos. Com uma voz clara que ecoou por todo o salão, disse: E continuei recitando um provérbio árabe antigo que meu avô me havia ensinado anos atrás. A mudança na expressão do sheik foi instantânea. O sorriso arrogante desapareceu, substituído por uma expressão de choque absoluto. Murmúrios de surpresa se espalharam pelas mesas. Alguns dos convidados árabes se inclinaram para a frente, claramente impressionados não apenas com minha fluência, mas com a escolha específica das palavras que eu havia usado. Obrigada por chegarem até aqui. Sei que estão ansiosos para saber o que aconteceu depois. Prometo que o melhor ainda está por vir.
O silêncio que se seguiu às minhas palavras em árabe antigo foi ensurdecedor. O Sheik Rashid me encarava com uma expressão que oscilava entre choque, raiva e algo que parecia quase medo. Seus olhos haviam perdido completamente aquela arrogância petulante que carregavam minutos antes. "O que você disse?" perguntou ele, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro. Mas eu sabia que ele havia entendido perfeitamente cada palavra. O provérbio que escolhi recitar era antigo, do tempo dos primeiros califas, e dizia: "Aquele que despreza os outros não conhece seu próprio valor, e o sábio sabe que o conhecimento não reconhece origem nem cor." Continuei em árabe, minha voz ganhando força a cada palavra. "Aprendi com meu avô, que Deus o tenha em sua misericórdia, que a verdadeira generosidade não está no dinheiro, mas em como tratamos aqueles que consideramos inferiores a nós." As expressões dos convidados árabes mudaram completamente. Alguns se levantaram das cadeiras, claramente impressionados não apenas com minha fluência, mas com a precisão histórica e cultural das citações que eu estava fazendo. Um senhor idoso, que descobri depois ser um respeitado acadêmico da Universidade de Al-Azhar, sussurrou algo para o homem ao seu lado em tom de admiração. O Sheik Rashid tentou recuperar a compostura, mas sua voz traía nervosismo. Qualquer um pode decorar algumas frases em árabe. Isso não significa que você entende nossa cultura. Mas mesmo enquanto falava, percebi que ele havia mudado do inglês para o árabe, como se quisesse me testar. Respondi imediatamente, ainda em árabe. A cultura não se mede pela riqueza material, mas pela riqueza do espírito e do conhecimento. Meu avô, Ahmad al-Dimashi, passou 20 anos estudando literatura árabe clássica na Síria antes de se mudar para o Brasil. A menção do nome do meu avô causou um impacto imediato. Várias pessoas sussurraram entre si, reconhecendo o nome. O acadêmico idoso se levantou subitamente. Ahmad al-Dimashi era seu avô. Sua voz carregava um tom de reverência que fez todo o salão se virar para ele. Eu conheci seus trabalhos sobre Al-Mutanabi. Ele foi um dos maiores especialistas em poesia clássica árabe do século XX. Senti lágrimas de emoção queimando em meus olhos, mas desta vez não eram de humilhação, eram de orgulho. Sim, senhor. Ele me criou após a morte dos meus pais e me ensinou que o conhecimento é a única herança verdadeira que podemos deixar neste mundo. O Sheik Rashid estava visivelmente abalado. Sua arrogância havia se transformado em desconforto palpável. Tentou uma última cartada. Mesmo assim, isso não explica o que você está fazendo aqui, fingindo ser apenas uma tradutora. Foi quando decidi revelar toda a verdade. Não estou fingindo ser nada. Sou realmente tradutora, mas também fui contratada pelo Sr. Abdullah Al-Mansouri para conduzir uma auditoria discreta das práticas comerciais da Al Maktoum Holdings. O nome de Abdullah ecoou pelo salão como uma bomba. Ele era conhecido como um dos homens mais poderosos e íntegros dos Emirados Árabes Unidos. O rosto do sheik empalideceu. "Isso é impossível", murmurou, mas sua voz não carregava mais nenhuma convicção. "Abdullah não faria isso sem me avisar." Retirei discretamente do meu pequeno bolso um documento oficial com o selo de Abdullah Al-Mansouri. Na verdade, ele está muito preocupado com alguns relatórios que chegaram até ele sobre irregularidades em contratos internacionais. Minha presença aqui esta noite não foi casualidade. O que aconteceu nos minutos seguintes foi como assistir a um castelo de cartas desabando. O Sheik Rashid Al Maktoum, que há poucos momentos dominava o salão com sua arrogância, agora estava claramente desesperado.
Seus olhos percorriam rapidamente os rostos dos convidados, tentando avaliar quanto dano sua humilhação pública havia causado aos seus negócios. Abdullah al-Mansouri não estava fisicamente presente no evento, mas sua influência pairava sobre cada pessoa naquela sala. Todos sabiam que cruzar com ele significava o fim de qualquer empreendimento nos Emirados Árabes Unidos. O documento que mostrei confirmava que eu havia sido enviada para observar discretamente as interações do sheik durante eventos sociais, parte de uma investigação mais ampla sobre suas práticas comerciais questionáveis. Esta é uma emboscada, disse o sheik, sua voz agora despida de toda aquela autoridade anterior. Você veio aqui com a intenção de me prejudicar desde o início. Mas suas palavras soaram vazias, desesperadas. Na verdade, respondi calmamente, vim aqui para fazer meu trabalho como tradutora. A forma como você me tratou esta noite apenas confirmou os relatórios que chegaram ao Sr. Abdullah sobre seu caráter. Fiz uma pausa, deixando que minhas palavras encontrassem seu alvo. Ele estava particularmente preocupado com relatos de que você desrespeitava parceiros comerciais de países em desenvolvimento, considerando isso prejudicial à imagem dos Emirados no cenário internacional. O acadêmico da Al-Azhar se aproximou de mim com um sorriso respeitoso. Senhorita Almeida, seria uma honra conversar com você sobre os trabalhos de seu avô. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente durante uma conferência em Damascus em 1985. Ele era um homem de sabedoria excepcional. Suas palavras ecoaram pelo salão, e percebi como a dinâmica havia mudado completamente. Os mesmos convidados que haviam rido das piadas cruéis do sheik agora me cercavam com interesse e respeito. Empresários que minutos antes me ignoravam completamente agora queriam trocar cartões de visita comigo. O mais irônico foi ver como o próprio comportamento do sheik se transformou. A arrogância deu lugar ao desespero, e o desespero logo se tornou uma tentativa patética de controlar os danos. Senhorita Almeida, disse ele, forçando um sorriso que não conseguia esconder sua angústia, acho que houve um mal-entendido. Meus comentários eram apenas brincadeiras amigáveis. Olhei diretamente em seus olhos, vendo neles o mesmo desprezo de antes, apenas agora temperado com medo. Não havia nada de amigável em suas palavras, Sheik Rashid. O senhor deixou muito claro o que pensa sobre pessoas como eu. Fiz uma pausa. A diferença é que agora o senhor sabe quem eu realmente sou. Nos dias seguintes ao evento, as consequências das ações do sheik se tornaram evidentes. 3 dos principais investidores europeus que estavam presentes naquela noite cancelaram contratos milionários com a Al Maktoum Holdings. O vídeo da minha resposta em árabe antigo, gravado discretamente por um dos convidados, viralizou nas redes sociais árabes, tornando-se um símbolo de como o conhecimento e a dignidade podem vencer a arrogância e o preconceito. Abdullah al-Mansouri me contatou pessoalmente para parabenizar minha conduta profissional e me ofereceu uma posição permanente em sua empresa como consultora cultural internacional. Mais importante ainda, ele implementou novas políticas em todas as suas empresas para garantir que funcionários de todas as nacionalidades fossem tratados com igual respeito e dignidade. Quanto ao Sheik Rashid, ele perdeu não apenas contratos valiosos, mas também o respeito dentro de sua própria comunidade. A história se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de Dubai, tornando-se uma lição sobre como a arrogância pode destruir uma reputação construída ao longo de décadas. Hoje, sempre que me lembro daquela noite no Burj Al Arab, sinto uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza por ter passado por aquela humilhação,
mas gratidão por ter tido a oportunidade de honrar a memória do meu avô e provar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou origem, mas em seu caráter e conhecimento. A lição mais importante que aprendi é que nunca devemos julgar alguém pela aparência ou origem. Cada pessoa carrega consigo uma história única, conhecimentos únicos e merece ser tratada com dignidade e respeito. O Sheikh Rashid aprendeu essa lição da maneira mais difícil possível, mas espero que outros possam aprender com sua experiência sem precisar passar pela mesma humilhação. Como meu avô sempre dizia, o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode nos tirar, e a humildade é a coroa dos verdadeiramente sábios. E você? O que faria se estivesse no meu lugar naquela noite? Conte nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram como a dignidade sempre vence a arrogância. Nos vemos no próximo vídeo.